Povo de Deus, a liturgia desse domingo nos coloca mais uma vez em contato com as parábolas do nosso Senhor. No Evangelho ele nos narra a parábola da semente que é lançada no chão e também a parábola de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que depois se torna a maior de todas as hortaliças. E ao refletir, meditar sobre essa liturgia, eu recordava do tempo da infância, enquanto ainda morava na roça e ajudava os meus pais na agricultura. E eu recordo que antes do tempo do plantio, da plantação, nós tínhamos o cuidado de escolher a semente, pegar uma semente de qualidade. Nós preparávamos a terra, muitas vezes colocávamos adubo, ureia quando necessário, arávamos, virávamos a terra, para que assim no tempo do plantio a semente pudesse ser colocada no chão. E depois da semente plantada, nós não tínhamos mais muito o que fazer a não ser confiar e esperar, porque esse processo entre o plantio, o germinar da semente, ela crescer, ganhar folhas, flores, depois frutos, já escapava ao nosso controle. Não tínhamos controle sobre isso, sobre as questões climáticas, enfim. Trazendo isso para a nossa realidade, nós também temos esses elementos. A semente é o reino. O terreno é o nosso coração. E as disposições climáticas, nós poderíamos dizer assim que são as disposições externas, aquelas situações que escapam ao nosso controle. Bom, mas o que primeiro grande ensinamento nós podemos tirar dessas parábolas? Bom, a semente, para que ela brote, para que ela cresça, ela precisa ser plantada na terra, ela precisa estar dentro da terra. Bom, a semente do reino, para que ela produza frutos, para que ela cresça, em primeiro lugar, ela precisa ser interiorizada. Eu preciso fazer que essa palavra, eu preciso fazer que o reino de Deus seja meu. Eu preciso, de certa forma, me apossar, me apropriar do reino. Não no sentido de obrigação, mas eu preciso, em primeiro lugar, amar o reino, querer o reinado de Deus na minha vida. Em outras palavras, eu preciso fazer com que o reino de Deus, com que o reinado de Deus me transforme interiormente. Transforme os meus pensamentos, transforme os meus julgamentos, as minhas atitudes, e assim depois isso vai também transformando-me exteriormente, nos meus gestos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Mas em primeiro lugar, eu preciso interiorizar, eu preciso amar, eu preciso querer o reinado de Deus na minha vida. Como eu dizia, há situações que nós tínhamos controle, nós cuidávamos, virávamos a terra, colocávamos adubo, plantávamos a semente, mas depois já fugia ao nosso controle. Assim também acontece com a semente do reino. Como o terreno é o nosso coração, e sobre isso nós temos controle, nós devemos bem preparar o nosso coração. E de que forma nós preparamos o nosso coração para acolher a palavra do reino? Bom, nós precisamos adubá-lo com a frequência aos sacramentos, de modo especial a Eucaristia e também a confissão. Nós precisamos adubá-lo e prepará-lo através da oração, através da busca da espiritualidade, desse contato íntimo com o nosso Senhor. Nós devemos prepará-lo também através dos estudos, devemos prepará-lo através da busca das virtudes. Dessa forma nós também vamos preparando o nosso coração e, claro que renunciando também tudo aquilo que não condiz com o reinado de Deus na nossa vida. E como eu dizia, a semente do reino, ela é de boa qualidade. Isso é inegável. Mas há aquelas situações que fogem ao nosso controle. Assim como quando nós plantávamos a semente, as disposições climáticas fugiam ao nosso controle, nós podemos dizer que as disposições exteriores também fogem do nosso controle. Nós não temos controle sobre os outros, sobre aquilo que acontece, sobre as tempestades na nossa vida, mas isso não pode nos impedir que a semente do reino cresça em nós. Isso não pode nos impedir que a semente do reino cresça e dê frutos na nossa vida. Mas há um outro grande ensinamento que essa liturgia quer nos trazer. Vejam que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes e depois se torna a maior de todas as hortaliças. Ela não produz frutos. Assim nós poderemos dizer, padre, mas eu penso que muitas vezes eu não estou produzindo frutos. Ou talvez
eu chego no momento da minha vida em que eu já não vejo mais sentido, não tenho mais ânimo para nada, para produzir, para buscar produzir frutos. Eis o grande ensinamento. Nós precisamos entender, meus amados, nós precisamos descobrir que árvore nós somos. Ou, em outras palavras, nós precisamos descobrir quem nós somos, para então descobrir e entender aquilo que o Senhor espera de nós, que frutos o Senhor espera de nós. Ao longo dessa semana eu publicava, dizia que muitas vezes nós plantamos sementes de abóbora na esperança de colher morangos. Não, semente de abóbora vai gerar abóbora. Se nós queremos morango, nós precisamos plantar morangos. Ora, muitas vezes nós nos achamos talvez um pé de abóbora, ou seja, nós imaginamos uma coisa, nós não nos conhecemos e assim nós cobramos de nós frutos que nós não podemos dar. Precisamos entender quem nós somos, meus amados, para descobrir aquilo que o Senhor espera de nós. Talvez nós não produzamos de fato frutos, mas talvez o Senhor espera que nós demos sombra, assim como esse pé de mostarda. Demos sombra, acolhamos os outros. Mas em primeiro lugar eu preciso descobrir quem eu sou para entender que frutos o Senhor espera de mim. Que essa liturgia ela nos ajude sempre mais a prepararmos o nosso coração para acolhermos o reinado de Deus. Entendamos, meus amados, o reinado de Deus acontece nas pequenas situações do nosso dia a dia. O reino de Deus acontece nas pequenas atitudes. Quando ao invés de não perdoar, eu perdoo. Quando ao invés de não julgar, quando ao invés de julgar, eu não julgo. Quando ao invés de não fazer um gesto de caridade, eu faço. Quando ao invés de falar, eu silencio. Nas pequenas situações, nas pequenas escolhas do nosso dia a dia, o reinado de Deus acontece. Quando, diante das circunstâncias que fogem à nossa compreensão, muitas vezes a minha vontade de murmurar, eu faço como o Salmo nos diz, eu agradeço a Deus. Nessas situações o reino de Deus acontece. Nessas situações nós vamos permitindo que a semente do reino dê frutos em nossa vida. Deus abençoe.